Olá, sejam todos muito bem-vindos ao UnifilCast, mais um episódio hoje, um espaço para gerar conhecimento, provocar reflexões e discutir sobre tendências de mercado e todo conteúdo que dá apoio, ajuda e encaminhamento aí para a jornada do nosso aluno. E falando em jornada, hoje o nosso episódio traz uma novidade sensacional que o Unifil está trazendo para os nossos alunos dentro do portal de carreiras. Eu acabo já até entregando algumas coisas antes de começar o episódio. Mas enfim, gente, é uma plataforma completa, focada no acompanhamento, no desenvolvimento do profissional, direcionando para melhores oportunidades, para empregabilidade, para construir carreira e com oportunidades reais de mercado. Para falar sobre isso, eu sou sempre o mediador do processo aqui, mas para falar, sempre a gente traz pessoas que têm muito mais conhecimento e propriedade com a gente. Então, hoje, a Ariane Lima, responsável pelo Unifil Carreiras e que está à frente desse novo projeto do Unifil Carreiras, e a professora Laísa Vance, que está com a gente, professora da Casa dos Cursos de Administração e Recursos Humanos, da modalidade presencial, para falar um pouquinho da jornada acadêmica, da visão acadêmica e também, o mais importante, essa visão de mercado. Bem-vinda, meninas, e vamos para o nosso bate-papo aqui, que é o ponto mais importante. E aí, quando a gente fala em novidade, eu não aguento esperar. Eu quero saber, na verdade, tudo que tem de bom que essa nova plataforma... Na verdade, a plataforma Unifil Carreira já existe, mas a gente está trazendo algumas soluções, algumas ferramentas que podem aí agregar bastante no processo. E o aluno, quando entra nesse portal, Ariane, esse novo portal, o que ele encontra lá? Qual que é a nova proposta que o Unifil Carreiras está trazendo para o nosso aluno em relação a essa questão da empregabilidade que é tão importante? Bom, primeiro, olá a todos, né? É um prazer estar aqui. E a ferramenta, ela vem com o intuito de ajudar o aluno a se preparar para o mercado. Tanto o currículo dele, né? É um projeto todo gamificado para o aluno poder produzir o currículo dele ao longo dessa jornada. Então, ele vai falar sobre a carreira dele, sobre a vida dele, as características que ele gosta tanto no mercado de trabalho quanto na vida dele mesmo. Vai ter testes vocacionais, né, testes de comportamento, vai falar sobre o inglês dele, como é que tá, inglês, espanhol, como é que tá aí o idioma dele hoje, né? E fora isso, o próprio sistema, ele vai trazer algumas oportunidades de cursos para esses alunos, né? Cursos voltados a soft skills, a hard skills, entre outras atividades também. Além disso, também vai ter o estágio, vai ser tudo numa plataforma só, o aluno vai conseguir visualizar toda a carreira dele dentro do estágio, né? Ele vai conseguir ver quais os estágios obrigatórios, estágios não obrigatórios, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, então é bem completa a plataforma. Muito bom, muito bom. Já fico sempre querendo ver, né? A gente fez uma prévia lá na faculdade e foi incrível, né? Saber o quanto de recursos que o Unifil Carreiras vai trazendo. Professora Laís, plataformas como essa, de apoio à jornada do aluno no que se refere ao mercado, à empregabilidade, isso de fato ajuda o aluno a se aproximar mais do mercado? Com certeza. Primeiro, boa noite. Bom dia, boa tarde para todo mundo que estiver assistindo aí em qualquer horário, né? Realmente, essa é uma ferramenta que pode auxiliar muito os alunos, porque hoje o mercado não busca só diploma, né? E como a Ariane trouxe, tem várias soluções dentro da plataforma que a gente pode, né, preparar os alunos com cursos, com testes de perfil comportamental. Então, o aluno vai sair muito mais preparado desse momento para estar mais apto para os processos seletivos, né? Mais apto para crescer na carreira, inclusive, porque isso vai ajudar ele não só para entrar e ingressar numa empresa, como crescer também dentro dessa empresa, né? Então, hoje é uma tendência, né, que as empresas estão utilizando hoje já, né, todo esse caminho digital, e a Unifil preparando essa oferta, né, essa solução também para os alunos, com certeza será um ganho muito positivo para todos os alunos da Unifil. A gente vem falando sempre sobre acompanhamento da jornada do aluno. E a gente também precisa entender que a jornada do aluno também passa por essa jornada de iniciação no mercado de trabalho, né? E a plataforma em si acaba oferecendo esse recurso, não só como uma plataforma para você entrar, cadastrar o seu currículo, mas um caminho completo, né, de desenvolvimento para esse aluno.
E falando em desenvolvimento, a Ariane mencionou, a professora também, sobre a questão de comportamento, né? E nós sabemos que existem várias ferramentas que medem o comportamento, não sei se a gente pode dizer assim, professora, de medir ou, na verdade, fotografar, né? Tirar um retrato, né? Um retrato, isso. Tirar um retrato de como aquela pessoa está em relação às suas competências, às suas habilidades. E essa análise do perfil comportamental é muito importante. E eu sei que tem um recurso dentro da plataforma para isso. Como que funciona, Ariane? Como que funciona essa análise do perfil comportamental? Qual é o método que está sendo utilizado? E me conta mais. Dentro da jornada do aluno, quando ele inicia, na verdade, o preenchimento do currículo dele, que é o currículo campeão, ele vai fazer o primeiro teste dele, né? Que vai ser um teste vocacional. Vocacional no sentido, não, eu errei, Leandro. O aluno vai fazer um teste de personalidade, na verdade, né? Para entender qual que é o perfil desse aluno, quais são os desafios que ele tem, né? Como que ele se relaciona com os outros ali. Então, a plataforma ela vai trazer esse benefício para esse aluno, né? É como se fosse a primeira jornada dele de autoconhecimento, exatamente. Não é? A plataforma ela traz essa proposta. Então, conforme ele for avançando, é meio que um jogo, conforme ele vai avançando, ele vai passando por outros níveis ali. E o autoconhecimento é uma das ferramentas que a plataforma traz, né? Uhum. Se o aluno se conhece, ele vai conseguir se preparar melhor para o mercado. Ok, maravilha. Professora, me ajuda aqui. Sim. Esse teste, né? Na verdade, eu já vi isso sendo aplicado como teste, que é de análise de comportamento, que é o DISC. Uhum. Né? De fato, essa metodologia é uma metodologia que contribui para o desenvolvimento do nosso aluno. E como que essa ferramenta, a metodologia DISC, que é o que a gente utiliza dentro do Unifil Carreiras, como que ela pode ajudar o aluno dentro dessa jornada da empregabilidade? O DISC hoje, Leandro, ele é uma ferramenta muito utilizada, uma das ferramentas mais utilizadas pelos profissionais de recursos humanos, né? Para a gente realmente entender as tendências de comportamento das pessoas, né? Então, isso nos ajuda a entender e fazer um processo seletivo muito mais assertivo quando a gente fala de perfil, né? Então, se o aluno tem disponível isso para ele utilizar dentro da plataforma que o Unifil está oferecendo, ele consegue realmente entender quais são seus pontos positivos, seus pontos de desenvolvimento. Existem muitas perguntas, né, professora? O que eu respondo se perguntar meus pontos positivos, né? O que eu tenho para desenvolver, minha qualidade, etc. Então, esse teste, ele ajuda o aluno a se preparar para o processo seletivo, para se preparar para entender muito mais também o que ele gosta, o que faz sentido para ele, né? A área que faz mais sentido. Por exemplo, o DISC hoje ele vai trazer perfis como dominante, estabilidade, né? Conformidade, influente. Então, estou me candidatando para uma vaga de vendas, né? Atendimento ao público. Se o meu influente ele é muito baixo, né? A gente está falando ali das tendências de comportamento, né? Realmente eu vou ter mais dificuldade para exercer uma atividade como essa, porque o esforço vai ser muito grande, né? Então, aí o aluno vai poder falar, realmente faz sentido para mim, né? Me candidatar para uma vaga de relacionamento com o cliente, de atendimento ao público, de venda, se o meu esforço para ser mais comunicativo, ter esse relacionamento com as pessoas, né? Ser muito mais simpático, é mais difícil para mim, não é o meu natural, né? Então, diz que ele traz isso. Ele acaba dando pistas de quais competências o aluno é mais aderente. Exatamente. E com isso ele pode olhar para as vagas de forma mais assertiva em relação ao que ele pode oferecer. Né? Se eu tenho um perfil mais conforme, que é um perfil mais raciocínio lógico, né? Mais detalhista, mais organizado, né? Então, muito bom para tarefas administrativas, por exemplo, né? Aquelas pessoas que precisam muito de organização, são pessoas muito centradas, que ajudam a gente a tomar decisão, porque eles vão pensar muito antes de tomar uma decisão, né? Então, é importante o aluno se conhecer e ter essa informação antes de também escolher a sua vaga, porque, de repente, não vai funcionar, não vai ser tão legal para ele essa experiência, né? E, pelo que a Ariane estava me contando também, as empresas também terão acesso a esses perfis dos alunos. Então, isso vai facilitar e encurtar o caminho, né? Porque o aluno vai chegar e vai saber, né? Já vai ter, tanto o aluno quanto a empresa, uma prévia do perfil, né? E entender se aquilo faz sentido tanto para um quanto para outro. Isso é muito interessante, porque a gente avança, né, no processo seletivo, né, de uma forma muito profissional, inclusive, né, oferecendo dados, informações que vão além do curso que o aluno fez, enfim, das experiências que ele pode ter tido ou não.
E falando em experiência, de forma geral, acho que na época que eu estudava, não há muito tempo atrás, porque eu sou muito jovem, eu sempre ouvi, e obviamente que eu tenho minha opinião sobre isso, mas que o inglês é importante e tudo mais. E a Ariane falou no começo sobre teste de nivelamento de inglês dentro da plataforma. O que é esse teste? Ele dá uma fotografia também do quanto o aluno conhece ou está aderente a essa segunda língua? Sim, ele apresenta para o aluno qual que é o nível dele real hoje, né? Esse aluno ele vai poder, se o aluno, por exemplo, acredita que ele está no nível médio de inglês hoje, ele pode fazer o teste TOEFL. É um dos testes que são solicitados, na verdade, inclusive para quando vai fazer mestrado, coisa assim, né? É bem legal. Então, o aluno ele vai ter a percepção de qual é a real dele hoje, né? Onde ele está realmente no nível da língua. E se ele quer avançar, para ele procurar um curso, para ele procurar se desenvolver cada vez mais. A gente sabe que a segunda língua hoje ela é muito importante também para várias vagas, né? Principalmente dependendo do aluno, dependendo da empresa que ele quer ingressar, é necessário. Então, a plataforma ela já traz essa facilidade para o aluno, né? A metodologia TOEFL é uma metodologia internacional, né? Que valida, né, o conhecimento do aluno, classifica dentro dessa realidade de níveis de aprendizado. E isso é até uma facilidade para a gente preencher as vagas, né? Falar assim, olha, o meu inglês é como aqui, né? O meu inglês é macarrônico, né? E aí isso ajuda bastante, e principalmente por ter uma chancela da TOEFL, que é internacionalmente reconhecida. Professora Laís, então assim, entendemos que inglês é importante, mas o mercado pede isso de fato? É realmente um diferencial? Ou está se pedindo muito mais porque é algo que se convencionou ser importante e está tudo bem? É diferencial mesmo ter o inglês? Leandro, para muitas vagas, né, de muitas empresas, dependendo do ramo que esse aluno quiser seguir, né, ou da empresa que ele quiser trabalhar, realmente o inglês é um pré-requisito, né, é essencial. Então, é importante, inclusive, saber o seu nível de nivelamento, até para você colocar a informação correta no currículo. Porque é muito comum também a gente colocar lá no inglês intermediário, inglês avançado, e de repente você vai para um teste prático, né, numa entrevista, o entrevistador te faz algumas perguntas em inglês e a pessoa não consegue, né, ela tem um bloqueio ali. Então, é importante colocar o nível correto, né? Então, é importante, sim, Leandro, ter o inglês, né? Para algumas empresas, realmente vira a chave, né? Então, se o aluno não tiver o inglês, ele nem vai ser selecionado na primeira triagem, né, inicial ali, porque ele vai entrar como requisito obrigatório. E não só o inglês, né, como estar estudando, fazendo curso de atualizações mostra para a empresa que aquele aluno está se desenvolvendo, né, que ele busca aprender, busca se desenvolver. Então, é importante também mencionar essas informações no currículo. Eu fico imaginando, né, hoje a gente vive numa era da informação, internet na palma da mão, enfim, a informação vem de todo e qualquer lado. A gente está falando de inglês, mas a gente entende que a América Latina como um todo, né, a gente tem o português, mas o restante da América Latina como um todo trabalha com a língua espanhola, né? E há até exemplo do nosso CISI, que foi o Congresso Internacional de Saberes e Inovação que o Unifil realizou, nosso primeiro congresso internacional, e tivemos a oportunidade de trazer muita gente, né, do Mercosul, da América Latina como um todo e da Espanha, para falar sobre conhecimento, sobre saberes, sobre tecnologia. E aí muita gente acabou sentindo falta do espanhol, que teoricamente é uma língua que a gente tem ali mais próxima da gente. Agora imagina o inglês, né? Exato. O quanto que isso acaba apoiando na ocupação de uma vaga e o quanto pode ser decisivo na escolha dos candidatos, né? Agora, Ariane, o portal, você falou de currículo campeão. O portal, ele oferece o recurso para o aluno para uma construção sistemática do currículo. Que tipo de ferramenta tem por trás dessa construção? Como que funciona esse currículo campeão que você mencionou? O aluno ele vai respondendo as questões que a própria ferramenta pede. E a IA, por trás disso tudo, ela vai montando o currículo dele, né? Então, é um currículo bem estruturado, onde o aluno vai colocar quais são as competências dele, quais são os pontos positivos que ele entende que ele tenha, né? E vai, a partir dos testes, como é que eu posso falar? Ele vai confirmar
que aquele aluno está certo na visão dele sobre ele mesmo, né? Então, é bem interessante. Ele vai colocar todas as atividades que ele já realizou e, principalmente, uma coisa que é diferencial na plataforma que a gente percebe é que ela pergunta também o que é que o aluno fez durante o tempo dele dentro de sala de aula, durante esse tempo acadêmico dele, que a gente sabe que o aluno ele pode colocar, participei de um projeto integrador, fui líder de sala, fiz alguma atividade, participei de um evento, ou CISI, por exemplo, ele pode colocar tudo isso dentro do currículo dele, que é um diferencial. Então, a plataforma, ela traz essa disponibilidade para o aluno e incentiva o aluno a fazer essas atividades. E vai atualizando ao longo da jornada. Vai atualizando. Cada etapa que o aluno vai preenchendo, ela vai atualizando, até que ele torna o perfil campeão, que se fala, que é quando o aluno consegue fazer todas as etapas do processo. Não é demorado, é rápido. O aluno, ele tem ali toda a ajuda, é bem didática a ferramenta, então não tem como não conseguir fazer. E a gente está ali também para dar suporte, qualquer coisa. Unifil Carreira sempre junto. Professora, currículo é sempre um tabu, principalmente para quem está começando e tudo mais. Queria saber o que um currículo ideal, um currículo perfeito precisa ter, mas também queria saber aquelas curiosidades de coisas que a gente vê em currículo, que a gente fala assim, eu não acredito que eu estou vendo isso aqui. Os erros mais comuns que se cometem. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, eu já vi de tudo, viu, Leandro? E às vezes, assim, a gente ainda se surpreende com algumas coisas que acontecem, tá? Mas o currículo ideal, né, se a gente fala... a gente pode ter dois formatos aqui. Um que a Ariane está trazendo, que é dentro da plataforma, né? Então, dentro da plataforma, procurar ser o mais específico possível também, porque é importante, o que é importante tanto no currículo dentro de uma plataforma, quanto no currículo físico? Você colocar realmente as suas preferências, aquilo que faz sentido para você, né? De acordo com as suas experiências e etc. Muitas pessoas fazem currículos muito genéricos e distribuem para muitos lugares aquele mesmo currículo. E aí a gente se perde, assim, nem ele é identificado nas vagas, porque realmente o currículo dele não traz a informação que o recrutador precisa, né? Então, o currículo ele tem que ser objetivo, tem gente que coloca muita informação, né? E daí polui demais o currículo também. A gente fala, né, que o recrutador demora até 3 segundos para ver o currículo. Então, você bateu o olho, né? E se ele tiver com muita informação e muito poluído, aquilo que é importante para o recrutador, ele não vai ver, né? Do currículo com muito detalhe também. Quando a gente pega outras plataformas, principalmente as empresas hoje que utilizam também a IA para fazer leitura de currículos, né? Quando você coloca muita imagem, muita coisa, a IA, ela se confunde ali. Então, algumas informações importantes podem não vir nos filtros e aquele aluno também, né? Aquele candidato é barrado do processo seletivo porque ele não tinha um currículo mais adequado, né? Que geralmente é o simples que funciona, tá, Leandro? Então, ali, o básico, né? Nome, né? Os seus objetivos ali, os seus dados pessoais, só o que precisa é um telefone e um e-mail, né? Um contato, e você vai para suas experiências, para suas formações, para os seus cursos, enfim, de uma forma bem resumida e sem colocar muita informação exagerada. Né? Então, isso é uma coisa que sempre funciona bem. Né? E na plataforma, você procurar ser o mais abrangente possível, trazendo mais detalhes sobre você, né? Sobre as suas experiências, porque, de repente, é um diferencial ali que a empresa precisava, né? E você não mencionou, e aí a IA vai ler e aquela informação não estava lá. Então, de repente, você não tem nem a oportunidade de ser chamada para uma entrevista para poder falar daquela sua experiência. Né? Então, é importante ter essas informações. Sabe que eu participei de um curso uma vez, né? Sobre o LinkedIn, que é uma das ferramentas mais utilizadas aí para a carreira, né? Para essa rede de profissão, né? Rede profissional. Mas também é utilizada como um grande portal de vagas no qual você pode se aplicar, né? Se aplicar a vagas, e as empresas também contratam por lá. E nesse curso eles disseram que até o nome do arquivo de foto que você coloca, a inteligência artificial que tem por trás do LinkedIn consegue identificar. Então, eles mencionaram que até a sua foto, em vez de você colocar lá foto Ariane, você coloca Ariane e o nome do seu cargo no arquivo da foto. Olha só. Que quando você sobe, a inteligência artificial já é capaz de, pela leitura da foto, nome dos arquivos, já ter uma condição melhor de fazer entregas mais consistentes para quem está recrutando. Legal. É algo que, assim, ele mostrou o algoritmo, como funcionava, fez algumas simulações e foi realmente muito interessante. Agora, me preocupa muito a primeira experiência, né? O primeiro contato com tudo isso. Muita gente não sabe o que pôr no currículo, né? No início. Às vezes não tem uma experiência profissional anterior ou atual para colocar ali. E as pessoas
ficam preocupadas, né? Como que eu coloco isso? Eu entendi que dentro da plataforma vai ter oportunidades para isso, Sim. mas eu vi também que tem trilhas de desenvolvimento e cursos que podem rechear esse currículo a partir do momento que o aluno fizer esses cursos e tiver nesse processo de desenvolvimento. Fala um pouquinho para a gente sobre essas trilhas de desenvolvimento, Ariane. Nós temos dentro da plataforma, o aluno ele vai ter oportunidade tanto de desenvolvimento de soft skills, né? Tem dos cursos realmente sobre a vida, para o aluno entender qual é o propósito dele, né? Onde ele quer chegar. Então é bem interessante isso. E muitos cursos de hard skills. Então, o que é que eu preciso acrescentar no meu currículo para a vaga que eu quero? Um exemplo que eu dou para os alunos. Muita gente ainda não fez um curso, por exemplo, simples, que é o de Office, pacote Office. E é um curso que é obrigatório hoje. Você não consegue ingressar, por exemplo, numa empresa se você não souber mexer o mínimo possível no Office, né? Então, são cursos que a gente vai ter ali na plataforma. Excel, Office, entre tantos outros, e voltados também à área do aluno. O legal também é que, além dos cursos que nós já temos, alguns cursos nós vamos trazer para dentro da plataforma, através de professores também, através do que já tem dentro da instituição, para trazer para os alunos acessarem ali. É bem legal, é bem interessante o que tá sendo aplicado ali na plataforma. Muito bom. Então, trabalhando fortemente na construção de soft skills, de hard skills dos alunos. E aí eu queria passar essa bola para você, Laís, sobre soft skills e hard skills. Todo mundo diz que as hards, as competências técnicas, são aquelas que colocam a gente no emprego, né? Você é medido pelaquilo que você sabe fazer, mas que é a soft, quando você não tem, que é a competência comportamental, que te tira desse emprego. Tem sentido essa afirmação? Ou pelo menos as soft skills te ajuda a se manter fortemente no emprego junto com as competências técnicas, as hards? Faz muito sentido, Leandro. Eu estou há 16 anos trabalhando com RH, né? Então, diariamente eu presencio isso, né? Não é as competências técnicas que mantêm as pessoas nos trabalhos, né? Elas abrem portas. Então, é importante você ter no seu currículo, né, as técnicas como o inglês, né, como o Excel, como o pacote Office, como a formação, a faculdade, etc. Sim. Mas você não pode deixar de lado as competências comportamentais, porque são elas realmente que vão te manter e vão fazer com que você cresça na empresa, né? Então, assim, diariamente a gente vê, essa é uma frase que muitos recrutadores utilizam, né? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelas atitudes. Então, é isso o nosso dia a dia. Basicamente, eu não sei te lembrar de algum desligamento que eu tenha feito por questão de hard, né? Durante os meus 16 anos, olha, né? Mas comportamental, infelizmente, eu vi a questão diária, né, dos nossos maiores desligamentos hoje é por questões comportamentais. Então, eu sempre falo, né, que não é só um ou só outro, é 50-50. Você tem que ter o comportamental, você tem que ter o técnico, né, que é os requisitos obrigatórios para você também ingressar e ter essa oportunidade, ser chamado para um processo, para uma entrevista, mas você tem que ter os 50% de comportamento, porque é o que e o como. É o equilíbrio. Né? Uma coisa é a minha entrega, outra coisa é o como eu entrego. Né? Então, o comportamental, ele realmente é o diferencial para manter um aluno no mercado. Nossa, a Ariane me conhece há bastante tempo, ela sabe que eu sou o rei das historinhas. Né? Tinha uma amiga recrutadora que ela estava conduzindo um processo seletivo e, enfim, tinha algumas meninas, foi um processo, coincidentemente, só com mulheres, e aí ela gostou muito de uma das candidatas, conseguiu ver ali uma habilidade boa de comunicação, de liderança, fora as técnicas que ela já tinha podido observar nos testes e no currículo. E saiu muito bem impressionada. E já era a hora do almoço, ela desceu o elevador, e quando ela desceu, ela encontrou essa candidata lá. E elas começaram a conversar, falaram, você está indo para onde? Eu estou indo almoçar. Ela falou, vamos almoçar comigo? E elas foram almoçar juntas, né? E aí, obviamente, sem crachá. Sentamos, vamos conversar, vamos bater papo e tudo mais. E na mesa, essa menina, essa candidata, se mostrou dentro das suas competências emocionais e sem, obviamente, fazer nenhuma inferência direta sobre a entrevista, o processo que ela estava participando, se mostrou uma pessoa extremamente inadequada pelo seu comportamento à mesa.
No O almoço. celular, a falta de empatia, do olho no olho, respondeu algumas mensagens para uma outra pessoa de forma extremamente ríspida, muito diferente do perfil que ela tinha mostrado no processo seletivo. Então, ela fala que essa é uma das histórias mais emblemáticas que ela tem a respeito de comportamento que tira de uma vaga. Essa na qual ela nem chegou a ocupar, diga-se de passagem. No mercado hoje, professora, quais são as principais competências que são mais buscadas, que as empresas mais desejam, sejam elas técnicas ou socioemocionais, enfim, as soft skills, como a gente estava mencionando? Leandro, realmente, assim, o que mais o mercado precisa hoje é que os candidatos tenham competências socioemocionais, né? Então, a inteligência emocional hoje realmente é o que diferencia muito as pessoas, né? Então, realmente, o mundo hoje ele está diferente, né? Está muito mais difícil, a informação é muito rápida, muita velocidade, muita, né, pressão. Então, tudo isso acontece. Se a gente não sabe lidar com isso no dia a dia, a gente realmente vai ter problemas, né? Então, essa inteligência emocional, e essas socioemocionais, que é o relacionamento, né? Como é que é a minha socialização, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que é o meu trabalho em equipe, né? Eu consigo ter empatia, eu consigo ouvir as pessoas, porque se eu não faço nada disso, né? Se eu não tenho essas competências desenvolvidas, eu vou ter problemas, né? E todas elas a gente pode desenvolver. Eu falo que a gente nunca faz nada pela pessoa, né? Então, eu não consigo falar, Ariane, você tem que desenvolver a resiliência. Mas se a Ariane quiser, ela pode desenvolver. Eu posso instruir, eu posso inspirar, eu posso dar feedbacks, né, para que ela desenvolva esse comportamento. Olha, Ariane, nós fizemos um teste aqui, um DISC, né? E aqui são os seus pontos fortes e aqui são os seus pontos a desenvolver. Se a Ariane quiser, ela pode desenvolver todos eles, né? Então, esse é um ponto importante, mas a pessoa tem que querer, né? Então, no mercado, a gente consegue perceber nas empresas quando a pessoa quer realmente fazer, né? Porque você dá o feedback e ela fala, me ajuda, né? Realmente eu quero me desenvolver, me ajuda a fazer isso, né? Vamos fazer isso de uma forma diferente, a gente pode fazer junto? Mas a pessoa que não quer, ela fala, não, isso não se parece comigo, não. Né? Não, isso aí é coisa da cabeça das pessoas. Não, eu não sou dessa forma. A culpa né? nunca é minha, né? Não, isso aí eles acham que eu sou... Esse é o meu jeito mesmo, né? Então, é a síndrome da Gabriela algumas vezes, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Na verdade, não é. Todas elas a gente pode desenvolver. Essa é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia. A gente pode desenvolver, mas desde que a gente queira se desenvolver. É mais fácil desenvolver uma competência técnica ou uma competência comportamental? É uma competência técnica, Mais né? fácil, né? Por isso é muito mais fácil a gente formar pessoas, muitas vezes, né? Porque se ela tem vontade, proatividade, né? Quer fazer acontecer e quer crescer, a gente consegue ajudar e capacitar. Então, a empresa pode oferecer o Excel, o inglês, a faculdade, né? Desde que ela tenha vontade de fazer isso junto com a empresa. Né? Mas, de repente, ela vem com tudo isso e ela não consegue demonstrar as competências socioemocionais para ela permanecer e crescer. Muito bom, né? Algumas pessoas questionam, né? Por que às vezes uma graduação demora tanto? Eu acho que é justamente por isso. Porque além da competência técnica que você precisa desenvolver e faz sentido, né? Você absorver conteúdos específicos de toda a área de abrangência da sua profissão, mas o convívio com pessoas, com professores, com pessoas diferentes, com situações diferentes, acabam preparando para essas competências emocionais ou socioemocionais que são tão importantes para ocupar uma posição. E falando em posição, falando em vaga, o portal de carreiras do Unifil Carreiras, ele também traz vagas de emprego, porque não sei nem se tem muita lógica, né? Oferecer tudo isso e não caminhar com esse aluno para ajudá-lo a conquistar uma vaga. Tem, e como é sistematizado esse portal para as vagas? Temos. Inclusive, nós temos mais de 9.000 empresas cadastradas já nessa plataforma, né? Aí do Brasil todo. E as empresas que são parceiras do Unifil, a gente vai começar a entrar em contato com elas para que elas possam também participar dessa plataforma, colocando suas vagas. O que é legal é que a empresa, ao cadastrar a vaga dela, o aluno vai receber a vaga de acordo com o perfil. Se a vaga está de acordo com o perfil, quando ele preencheu todo o currículo dele, ele recebe um match. Olha, a gente tem uma vaga aqui de acordo com o seu perfil, né? Acho que mostrando o quanto ele está aderente à vaga. Mas aquele aluno que também não está aderente à vaga, ele também vai conseguir visualizar. Independente se ele está ou não, ele pode se candidatar à vaga. Mas a gente sabe que quando a vaga ela está ali
tá com um percentual bem legal de adequação, é a oportunidade do aluno conseguir, pelo menos passar pela entrevista, né? É bem maior do que o outro aluno. Essa compatibilidade, professora, de aluno e vaga faz sentido, né? O que é que realmente diferencia o candidato nesses processos? A compatibilidade faz total sentido, né? Porque é realmente aquilo que a gente já conversou um pouquinho aqui no decorrer desse momento. Se eu vou contratar, se eu tenho uma vaga, né, que de repente tem um perfil completamente diferente do que aquele candidato tem, né? Então, mas eu gostei dele, de repente ele mostra muita força de vontade, etc. Não quer dizer que não vai dar certo, mas o esforço vai ser muito maior. E aí entra naquele ponto que nós acabamos de falar. Realmente ele está disposto, né, a fazer isso, a se esforçar, a se especializar, né, para trazer aquilo que ele não tem de aderência aqui para aquilo que eu preciso. Então, ver a compatibilidade ajuda muito o profissional de RH a ser mais assertivo, né? Porque se é mais o natural daquela pessoa, né? Ser mais organizada, ser mais precisa, ser mais lógica, ser mais racional, e vai trabalhar numa vaga de contabilidade, numa vaga jurídica e etc. Então, isso é muito importante para aquela vaga. De repente, eu vejo um candidato que não tem essas competências. Né? Então, assim, eu consigo desenvolver? Consigo, mas o esforço vai ser muito maior, né? E aquela pessoa tem que realmente estar querendo fazer isso. Então, isso nos ajuda muito. Por isso do match, né? Que eu achei bem legal que você trouxe esse exemplo. Porque realmente você já sabe que aquele aluno tem aquele perfil que é aquilo que eu estou buscando, né? E não quer dizer que a outra pessoa, ela vai ser, né, melhor empregada ou mais feliz em uma outra vaga que der match para ela, né? Então, não tem que ficar triste que, de repente, aquilo não deu certo para mim, até porque, de repente, não me faria feliz, né? De repente, aquilo não faz sentido para minha vida, para minha carreira, para aquilo que eu estou buscando, mas eu vou buscar uma oportunidade que faça mais sentido com aquilo que eu tenho de aderência. Muito bom. Além das vagas... Isso que eu queria falar. A gente também tem um mapa de carreira dentro da plataforma. O aluno que, por exemplo, ele está fazendo psicologia. No meu caso, eu sou aluna de psicologia, ou está fazendo administração. A plataforma ela vai dar qual que é o mapa de carreira, onde você pode trabalhar dentro da área de estudo seu. Ou se você é formado, né, os nossos alunos egressos vão ter acesso também a essa plataforma, a partir do momento que eles fizerem o cadastro e tudo mais ali, eles também vão ter todas as áreas que está dentro de acordo com o perfil deles. Isso que é legal, porque a plataforma, a IA, ela lê o nosso currículo, ela lê o seu perfil e ela te dá qual o percentual de chance que você tem para trabalhar dentro de cada área, voltada aquilo que você estudou, né? Que legal. Sua faculdade. Que legal. Nossa, é incrível. Agora, temos emprego, temos empresas, temos vagas, mas a gente sabe também que é muito importante a questão do relacionamento, de construir relacionamentos que são positivos, que sejam relacionamentos, às vezes, de influência, o nosso chamado networking, que é essencial. Tem essa oportunidade na plataforma para construção de networking? Tem, como eu falei, algumas empresas já estão cadastradas, né? E o aluno, ele consegue conversar com essas empresas também. Ele consegue verificar o perfil dessas empresas, conversar com algumas pessoas. E futuramente, a ideia é nós trazermos também mentoria. Então, dentro da plataforma do aluno, ele vai ter um espaço para mentoria. Se ele está com dúvidas para qual área que ele vai dentro do curso dele, ou se ele está com dúvida, eu quero mudar de área, hoje trabalho com isso, mas não é bem isso que eu quero fazer uma troca aí, o aluno vai conseguir falar com a gente também para conseguir uma orientação, né? Só que isso vai ser um pouquinho mais para frente. Nesse momento, o aluno vai conhecer a plataforma, a novidade daqui a uns 6 meses, mais ou menos. A gente já fica na expectativa, né? Não, mas pode esperar, que em breve a gente vai estar com isso ativo também. Professora Laís, qual que é o peso do networking para o desenvolvimento do nosso aluno e como que ele pode começar a construir essas relações ainda dentro da faculdade? Eu sou até suspeita a falar de networking, viu, Leandro? Porque eu falo que a minha carreira ela foi construída muito fortemente baseada em networking, né? Vou te contar uma historinha que também você contou uma história, eu vou contar uma rapidamente. Nós temos um grupo de profissionais de RH aqui de Ourinhos que tem mais de 350 membros, né? Quero fazer parte desse grupo, professor. Vamos te colocar lá. Sou administradora desse grupo. E aí nós tínhamos o grupo já há muitos anos, mas a gente não se conhecia, né? A gente conhecia as pessoas virtualmente ali, os contatos, os nomes ali no WhatsApp. E aí, em 2017, eu fundei o GIRH, que é o grupo de intercâmbio,
né, de profissionais de Ourinhos e região, que era realmente justamente pra gente se conhecer, porque a gente sabe que hoje tem peso também, né? Ariane, você trabalhou com o Leandro, você pode me falar um pouco dele, né? Não Então, fala, Ariane. Tá bom. então, a gente tem isso como profissional de RH. Isso é um costume, principalmente quando você tem uma cidade menor, que a gente se conhece. Então, nós criamos isso em parceria com o Sebrae lá na época, né? Então, consegui trazer isso. E a gente tem esse grupo até hoje. Então, todo ano a gente promove alguns encontros para realmente a gente ter a oportunidade de se conhecer, né? E esse grupo foi criado em 2017. Lá em 2019, o grupo atuando ainda, né? Eu tive contato com uma pessoa que tinha uma vaga naquela época. Né? E aí eu falei, nossa, que legal essa vaga que vocês estão oferecendo lá na empresa. Que pena que eu não posso me candidatar. E aí ela falou, mas por que você não pode se candidatar, Laís? Eu falei, porque eu tô grávida, né? E ela falou, mas por que você não pode se candidatar só porque você tá grávida? E aí eu levei um choque. Mesmo trabalhando com RH, eu falei, não imaginava essa resposta. Porque não é uma coisa comum, né? Você ser contratada grávida, né? E aí ela trabalhava na época, se eu pudesse dar o nome aqui, mas era na General Mills, que é dona das marcas Yoki, Kitano, Häagen-Dazs, na unidade de Cambará, né? Ela falou, não, vem participar do processo seletivo. Eu participei do processo e consegui a vaga, né? Mesmo grávida, né? Então, e eu tenho certeza que eu consegui essa vaga pela relação e pela conexão que nós fizemos nesses encontros, né? Nessa oportunidade de network. Então, conheci muitas pessoas pela vida que sempre me ajudaram em algum momento, né? Alguma etapa, alguma indicação, algum trabalho, enfim, né? Qualquer coisa. Então, é muito importante o network. Ele realmente abre portas, né? Dentro da faculdade, a gente tem os congressos, a gente tem as feiras, a gente tem as oficinas, tem tudo que a faculdade oferece hoje para que esses alunos possam realmente participar, né, ingressar. Esse grupo, por exemplo, do GIRH, a gente também abre para alunos, então se é aluno, né, do Unifil, a gente vai ter realmente ainda mais alegria de receber no nosso encontro, que então ele pode participar com a gente. E é importante, né, feiras, congressos, né, mas é chato. Não, olha o quanto é importante você estar lá, você fazer perguntas, você se conectar com as pessoas, conhecer histórias. Então, isso a gente leva para a vida, assim. Tem contatos que eu fiz lá profissionalmente há muitos anos atrás, que até hoje, profissionalmente, a gente tem contato e um ajuda o outro, né? Então, realmente abre portas. A gente vê como tudo se amarra e se encontra dentro dessa jornada da empregabilidade, né? E a gente falou bastante sobre vagas de emprego, mas a gente sabe que faz parte do processo de desenvolvimento a questão do estágio. Você falou lá no começo um pouco sobre a gestão do estágio, sobre a vaga de estágio, a assinatura do termo, e a plataforma também oferece gestão do estágio para o aluno. Me conta sobre isso, Ariane. Sim, vai ser em um único lugar, né? O aluno ele vai conseguir fazer os termos de compromisso dele, as assinaturas, a empresa vai poder fazer as assinaturas também, tudo em um único lugar. Inclusive os relatórios, os acompanhamentos também, esse aluno ele vai ter uma visão muito clara. Então, o sistema ele veio para facilitar. O aluno vai fazer o preenchimento, já vai sair o termo de compromisso, é bem fácil de se mexer mesmo. E além disso, elimina papel, né? Elimina bastante coisa e agiliza o processo do aluno para ele poder fazer os estágios dele. A gente sabe que o aluno tem os estágios obrigatórios para fazer ao longo do curso, né? Então, a plataforma ela tem a opção do aluno verificar quantos estágios obrigatórios ele já fez, mas também quantas horas de estágio não obrigatórios que esse aluno também fez, que muitas vezes acaba aí contando como hora-atividade para o aluno. Muito bom. Professora Laís, estágio a gente sabe que é fundamental, né? Como eu disse antes de jogar a pergunta para ela. Mas que dica que a gente pode dar para aquele menino, aquela menina que já conseguiu o seu primeiro estágio, está lá, trabalhando no seu dia a dia, para ele se destacar dentro desse processo? O que é qual é o tipo de comportamento que ele não pode deixar de ter ali dentro da empresa, nessa experiência que é tão rica? Acho que o principal de um estágio é você mostrar que você realmente quer aprender, né? Que você está lá para se desenvolver. Então, acho que o estágio dá essa oportunidade para as pessoas, né? Se eu sou estagiária, é realmente porque eu estou lá querendo aprender, né? Eu quero colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo no meu curso, na faculdade. Então, é muito importante que ele demonstre essa capacidade, né? Essa vontade de aprender, né? Essa agilidade de aprendizado, essa iniciativa de também trazer ideias do que você está fazendo no curso com aquilo que você pode colocar na empresa, porque muitas vezes a empresa investe no estagiário também para isso, né? Eu não tenho ninguém, de repente, aqui estudando para tal área, então vou trazer um estagiário que está lá
conectado com aqueles temas, né? Participando daqueles assuntos, trazendo tudo que tem de atual, e eu quero que ele compartilhe esse conhecimento aqui comigo também, né? Então, é importante que ele esteja disposto a compartilhar, né? Disposto a aprender e mostrando essa vontade de crescer. Acho que no estágio esse é o principal ponto. Que bom, né? Eu acho que quem está ouvindo a gente, né? Quem está assistindo a gente, saber sobre isso é muito importante. Essa vontade de aprender e mostrar essa vontade, isso é essencial. A gente vai caminhando para o fim, meninas. A conversa, o nosso bate-papo está muito bacana, até porque envolve muitos recursos, muitas ferramentas, e a gente consegue entender que a jornada, né, de desenvolvimento da carreira não é tão simples, mas com ferramentas e apoio dos professores e apoio da instituição, a gente consegue muito. Então, queria passar para vocês a palavra para que vocês deem uma mensagem final, sobre a plataforma e o que esses alunos podem esperar. E professora, o que essa jornada da empregabilidade, o que os alunos podem esperar sobre isso? Começa, Ari. Bom, a plataforma ela é muito completa, né? Acho que vai ajudar muitos nossos alunos aí com o ingresso, principalmente no mercado de trabalho, principalmente os alunos que estão iniciando a sua jornada realmente, né? Eu deixo um conselho de começar a preencher agora. Entra lá no seu portal do aluno, já tem lá o Workalove lá para você já acessar e já comece a fazer o seu preenchimento. A dica que eu dou é que o aluno já comece a preencher, né? Lá no seu portal do aluno, já tem a disponibilidade do portal de carreiras, ele pode já começar a fazer os seus testes, deixar o seu currículo pronto para quando essas empresas começarem a ingressar na plataforma e as vagas estiverem disponíveis, esse aluno já possa se candidatar, né? E aí, quem sabe, começa o ano com uma vaga nova, um estágio novo, né? Tem toda a oportunidade aí. 2026 tá aí para arrasar. Que bom. Professora? Bom, eu tenho uma frase que eu também sempre utilizo, né? Que conhecimento é seu e ninguém tira. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo isso na empresa, para os alunos, enfim. Então, todo conhecimento que a gente possa obter, né, é importante, porque ele é nosso. Ele vai ser recarregado com a gente para a vida inteira, né? Então, olha, mas eu estou fazendo essa função que não é minha. Mas você está aprendendo, né? Aproveita essa oportunidade de aprendizado. Então, a dica que eu dou é invista em você, né? Continue se desenvolvendo, aproveite para acessar realmente a plataforma, né? Construa o teu currículo campeão, faça os cursos, porque isso, eu não tenho, como o Leandro trouxe, né? Eu não tenho ainda muita experiência para colocar no currículo, então os cursos é diferencial, a participação em eventos, palestras, congressos é diferencial, trabalhos voluntários é diferencial. Então, vá se conectar com as pessoas, fazer networking, investir em você, né? Para que realmente você tenha aí um futuro brilhante pela frente. Muito bem. Meninas, muito obrigado por esse tempo que vocês dedicaram para compartilhar conhecimento com a gente. Eu acho que esse é o mais importante e é isso que sistematiza, na verdade, a nossa trajetória. A gente poder entender o passo que a gente vai dar, né? Olhando para ferramentas que nos apoiam e para conhecimento que nos guiam, acho que faz todo sentido. Então, eu acho que o que fica aqui é networking abre portas, comece agora, saiba exatamente construir o seu currículo e utilize muito dessas ferramentas, porque quisera a gente, né, em um momento da nossa formação, ter todo esse apoio. E o Unifil oferece isso por meio do Unifil Carreiras e também por meio do corpo docente como um todo, tudo que o aluno precisa para ser um destaque de fato no mercado de trabalho e conseguir ocupar a vaga que quiser, né? Isso é muito importante. Antes de terminar, eu quero deixar um abraço para toda a comunidade acadêmica, desejar muito sucesso nessa jornada de aprendizado. E também lembrar de algumas pessoas que são muito importantes aqui. A nossa gerente comercial, a Amanda, que liderou toda essa ideia, essa iniciativa de acreditar que não basta só ir captar aluno, mas também manter esse aluno, criar um vínculo duradouro, forte com esse aluno, dando apoio nessa jornada.
ao professor Gilson Cassadelli, que é o maestro de toda a equipe acadêmica, junto ali com sua equipe de professores e coordenadores, e, obviamente, a nossa reitora Glaucia Librelato, que é incansável no seu jeito de liderar, que passa sempre para a gente a crença de que sempre dá para fazer melhor. Eu agradeço muito pelo seu apoio, por ela, né, pela instituição, e pelos nossos alunos que a gente tem a oportunidade de discutir. Enfim, obrigado também à minha equipe de comunicação, que sempre está junto, participando, construindo ideias e não só construindo, né? Realizando, fazendo acontecer essas ideias. Para você que ficou até agora aqui com a gente, até o final desse podcast, eu desejo uma carreira de sucesso, espero realmente que a gente possa ter contribuído com essa jornada e que pelo menos talvez a gente tenha feito uma boa companhia para você durante esse tempinho que a gente teve aqui. Obrigado a todos, obrigado meninas mais uma vez e até a próxima, até o próximo episódio aí do nosso UniFilCast. Até mais!